Salve galera, aqui é o professor André Panza com mais um vídeo para o canal Enem e Outras Histórias, falando ainda de Revolução Russa, análise de imagens. Bom, a primeira imagem, essa imagem é bem interessante. When two heads are not better than one. Quando duas cabeças não são melhores que uma, não pensam melhor do que uma. É aquele ditado, né? Duas cabeças pensam melhor do que uma. Que, na verdade, quando duas cabeças não pensam melhor do que uma. Bom, aqui tem a ver com a Revolução Russa, né? E a Russian Democracy. É, a primeira parte da Revolução, quando Lvov e Kerensky assumem o poder do governo provisório na Rússia, eles querem manter a Rússia na guerra, né? E querem implantar um governo liberal, né? Burguês liberal. Havia um grupo de revoltosos, de revolucionários naquele momento, e que eram contra, que eram a favor de uma ditadura do proletariado, de um viés socialista comunista nesse processo, que é o grupo do Lenin. E Lenin chega, né? Ele chega e vai implantar isso com a revolução do final do ano, né? Então aqui, ó, eu tenho essa luta entre os dois ursos, os ursos russos. Esses ursos, eles representam, um símbolo da Rússia, tá certo? Eles vão representar um símbolo para a Rússia. E aqui, nessa imagem, está bem isso, o duelo entre esses dois grupos. Para que lado a Rússia vai pender? Entendem? Então, é bem interessante isso. É uma propaganda, esse desenho não circulou na Rússia, circula nos Estados Unidos, no meio ocidental, né? Na Europa Ocidental, e representa isso. Que caminho a Rússia vai tomar? Bom, esse outro aqui é um pôster de propaganda do Exército Vermelho, tá certo? De 1919, e aí tem sempre a figura do cara chamando, né? E aí tem uma figura da Primeira Guerra Mundial, que é o Tio Sam, chamando os soldados americanos para se alistarem, né? Essa aqui é bem isso também. Você tem um soldado do Exército Vermelho com seu chapéu característico, a estrela vermelha em cima, e para definir, ratificar a cor desse grupo, repara que todo o desenho é a cor primeira, né? A primeira cor do desenho que chama atenção é o quê? O vermelho. Então, e ele está em frente aonde? É uma fábrica, onde tem o quê? Operários. Então, ele conclama esses operários a lutarem pelo Exército Vermelho e para lutarem pela Rússia, tá certo? Pelo futuro da Rússia. O futuro da Rússia é o quê? A indústria, é crescer economicamente, crescer culturalmente e mudar virar a chave, né? Sair do czarismo para o socialismo, para o comunismo, tá certo? Bom, essa peça aqui de propaganda é uma peça de propaganda já do Exército Branco, que combatia o Exército Vermelho, tá certo? Então, aqui da década de 1920, né? Eu tenho um guerreiro, né, branco. Repara que ele está com a bandeira russa, não é a bandeira da União Soviética, é a bandeira russa. É um guerreiro branco, cavalo branco, soldado branco, com a sua espada, seu escudo, e ele vai lutar contra quem? Contra um dragão. O dragão, galera, é uma referência sempre do mal, tá certo? Dentro da história, você vê várias referências, na história e nas religiões, tá? O dragão como sendo o ser mítico que representa o mal, o negacionismo, o mal, a coisa ruim, enfim, tudo que está relacionado ao dragão, em termos de propaganda, peça de propaganda, tá, galera? Não quer dizer que o dragão seja o mal, não é isso. O que eu quero dizer é, dentro de peça de propaganda, quando aparece um dragão, um ser mitológico que não é da cultura ocidental, aparece um dragão, uma hidra, um dragão, tá certo? Seres que representam o mal dentro da cultura ocidental. E aqui esse dragão é vermelho, né? Representa o bolchevismo, tá certo? O Exército Vermelho. Então a ideia aqui é chamar a propaganda, chamar a atenção para o Exército Branco. Estamos combatendo o mal que assola nosso país, o bolchevismo, entendem? Bom, essa outra imagem já é uma imagem mais atual, não é de época, ela é mais atual. Eu tenho
um bolchevique, né? Com uma corda amarrando um urso, que, mais uma vez, o urso, ele representa a Rússia, é o animal, né, que chama atenção para representação da Rússia. Essa corda que ele está segurando está made in Germany. Tipo, a Alemanha financiou a volta do Lenin e vai financiar o Exército Vermelho a tirar a Rússia da guerra. Então, esse cara aqui, esse bolchevique, está querendo tirar a Rússia da guerra. E esse, ó, to the front, o front está para lá, para a direita, né? Nessa direção. Na direção do Kerensky, olha aqui, uma figura com escrito Kerensky no peito. Repara que a Rússia, nesse momento, ela tem um governo provisório do Kerensky, do Lvov, que vai manter a Rússia na guerra. É um governo liberal, burguês, vai ser trabalhado esse governo com viés de ditadura, nesse momento de governo provisório, e esse governo vai manter a Rússia na guerra. Lenin chega e ele quer tirar a Rússia da guerra, porque é o acerto que ele tem com a Alemanha. Bom, além daí do ideal dele de que precisamos rearranjar, rearrumar a nossa política interna, existe a ideia de que fui financiado pela Alemanha e vou tirar a Rússia da guerra. E ele tira a Rússia da guerra, certo? E vai aceitar um tratado de Brest-Litovsk, um tratado extremamente danoso à Rússia, certo? Vai perder Letônia, Lituânia, Estônia e outras regiões para a Alemanha. E aqui mostra isso, né? É aquele urso de duas cabeças, né? Você tem o Kerensky de um lado, querendo um governo liberal, burguês, um governo na guerra. E você tem o Lenin de outro, né? O bolchevismo de outro, querendo tirar a Rússia da guerra e querendo um governo, uma ditadura do proletariado, um governo para o povo, né? Então existe essa luta interna e vai gerar guerra civil russa de 18 a 20, na qual vários países vão tomar parte, porque eles não querem que o bolchevismo entre nas suas fronteiras, tá certo? Transpasse as suas fronteiras. Bom, e essa última imagem aqui, galera, mostra duas situações, né? A morte do capitalismo ou a morte sobre o capitalismo. O que que você quer? É uma propaganda, né? Bom, você quer a morte do capitalismo, e aqui eu tenho um soldado do Exército Vermelho empunhando a sua arma, uma bandeira com palavras de ordem, e aqui o capitalista sendo expurgado da sociedade russa. E aqui é a propaganda chamando a atenção o quê? O que que você quer? A morte do capitalismo ou a morte sob o capitalismo? Tipo, o que eu tenho até o momento, né, na Rússia é a morte sob o capitalismo. Com a revolução, a gente vai implementar a morte do capitalismo. Repara que o capitalista aqui ele é gordinho, né? Representa um cara gordo, com cartola, cheio de ouro, de fraque, de terno, e aqui ele está pisoteando num cidadão do Exército Vermelho, certo? Então é isso, a propaganda aqui é essa. O que que você quer da sua vida? O que que você quer para o seu país? A morte sob o capitalismo, perdão, a morte do capitalismo ou a morte sob o capitalismo, né? Você quer morrer pelo capitalismo? É isso que você quer? Ou você quer matar, extirpar o capitalismo e viver uma vida próspera, igualitária, enfim. Essa era a propaganda daquele momento, tá certo? Bom, é isso, galera. Mais um vídeo para o canal. Espero que tenham gostado. Gostou, compartilha, dá um like, se inscreve no canal. Grande abraço e até a próxima. Valeu!